Ferindo as águas. Parte 1 de 2. Status social. Mensagem do dia 14 de outubro de 2013. Bem-vindo aos moradores do coração. Esse é o nosso segundo vídeo ensinando em uma série de 5 que aborda maneiras que a igreja está mundana. Isso tem a ver com o status social. Vamos direto ao assunto. O status social e a ordem são importantes, pois se aplicam ao mundo e à forma como as coisas são categorizadas e mantidas juntas. Isso é muito importante. No entanto, quando se trata de sua igreja, o Senhor abomina o status social e as coisas que são feitas da mesma forma que são feitas no mundo. Nós crescemos desde a infância sendo ensinados as maneiras do mundo de medir o homem. Estas coisas são profundas. Desde a mais tenra idade somos ensinados. Isso é apropriado, isso é impróprio, esta é uma pessoa para quem olhar, esta é uma pessoa para não olhar por cima. Na maioria das vezes, os padrões são mundanos e não são espirituais. Vamos dar uma olhada nas diferenças que existem. Todos nós já ouvimos essa expressão de que os caminhos do homem não são os caminhos de Deus. Então sabemos imediatamente que Deus tem um critério. O homem tem outro critério. Normalmente, no marcador do homem, tem a ver com ser bonito ou ser feio, rico ou pobre, inteligente ou lento, talentoso ou sem talento, nascido ou de baixo nascimento. Na Terra, as pessoas mais poderosas e talentosas são muitas vezes as mais cruéis na defesa de seu título. E isso não é necessariamente o que o Senhor quer que sejamos. Mas quais são os marcadores no critério de Deus? Bem, vamos em frente e lermos Mateus capítulo 18. Naquele tempo, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: "Quem é então o maior no reino dos céus?" Ele chamou uma criancinha para ele e colocou a criança entre eles. E ele disse: "Em verdade eu lhes digo, a menos que você mude e se torne como criancinhas, você nunca entrará no reino dos céus. Portanto, quem assume a posição inferior desta criança é o maior no reino dos céus." Isso é bem interessante. Quais são as características de uma criança versus as características de um adulto? Bem, por exemplo, as crianças tendem a ser inocentes. Os adultos tendem a dimensionar as situações, colocando e deliberando. As crianças estão aceitando e não fazem muitas perguntas. Os adultos são mais críticos e discriminatórios. As crianças são sem dolo. O homem é mais cauteloso e sutil em como ele lida com outras pessoas e em dimensioná-las. As crianças são mais transparentes. Homens e mulheres são vigiados e às vezes evasivos. As crianças tendem a ser amorosas e receptivas quando são jovens, a menos que tenham aprendido algo diferente. Os adultos olham mais para as segundas intenções e são mais oportunistas. Nós dimensionamos as situações e decidimos se isso é algo que vai nos beneficiar. Por exemplo, as crianças tendem a ser sinceras. Às vezes elas dizem coisas mais rudes, coisas que você gostaria que nunca tivessem dito. Mas as dizem completamente por sinceridade e simplicidade de coração. Lembro-me de uma história que meu marido contou uma vez sobre um pregador no sul sendo convidado para jantar. Na mesa de jantar, um frango grande tinha sido cozido e todos tinham comido um pedaço dele. Mas sobrara um pouquinho. A mulher que preparava o jantar disse: "Bem, pregador,
Estamos sempre felizes quando você vem jantar conosco. Ficamos muito felizes quando você faz isso. E uma criancinha apareceu e disse: Não, você não fica, mamãe. Você me disse que tudo o que ele vai fazer é vir aqui e comer toda a nossa galinha. Oh, isso é tão típico de uma criança. Elas são tão inocentes e sem dolo. Elas dizem as coisas mais bobas às vezes e realmente envergonham seus pais. Você tem que ter cuidado com o que diz ao redor dos seus filhos, porque é muito provável que seja repetido por elas. Ainda mais importante do que isso, no entanto, você deve ser cuidadoso com o que diz, porque o Senhor e seus anjos estão sempre ouvindo. Quero contar uma outra história sobre a viagem de Rick Joyner ao paraíso. Rick teve uma experiência em que foi levado para o céu. E havia um homem no céu que ele reconheceu. Ele estava sentado no trono. E Rick disse: Eu te conheço de algum lugar. O homem respondeu: Sim, você sabe. Você quer dizer que lembra de mim? Rick diz: Sim, eu conheço você de algum lugar. O homem disse: Bem, eu sou o pregador de rua, maltrapilho, que estava na rua, desabrigado, que você passou na estação de ônibus uma vez. E Rick ficou terrivelmente embaraçado, porque quando ele tinha passado por aquele pregador de rua, ele disse ao seu companheiro algo na ordem de: há outro. Isso vai desligar as pessoas, porque eles estão lá nas esquinas de rua, pregando. É mais um desses. E continuou andando. Bem, acho que Rick teve uma visão sobre essa pessoa. Mais tarde, ele pensou que quando o ouviu, ele o reconheceu, mas ele ignorou isso, como sempre fazemos com visões. Nós nem sempre as levamos a sério. Bem, agora ele está no céu e os anjos estão esperando por este homem. Ele está sentado em um trono e os anjos estão ocupados, indo e vindo e fazendo todos os tipos de coisas para ele que ele está mandando fazer. Rick está impressionado com isso porque, bem, ele o julgou pelos padrões da sociedade. E agora o Senhor estava mostrando a ele os padrões do Senhor. Ele perguntou ao Senhor: Por que esse homem é tão importante no céu? O Senhor respondeu: Bem, esse homem, eu só lhe dei uma graça, mas ele usou essa graça ao máximo. Este homem salvou a vida de outro homem. Ele deu a vida para manter um homem que estava bêbado na rua, vivo, para mantê-lo aquecido. Ele se colocou em cima deste homem durante a noite para mantê-lo aquecido. Mas, no processo de fazer isso, ele morreu. Vamos dar uma boa olhada nos padrões do Senhor, porque agora estamos em um mundo onde é fácil sobreviver com os padrões mundiais do mundo. Mas, muito em breve, isso será eliminado. Para alguns de vocês, pode ser hoje. Para alguns de nós, pode ser hoje ou amanhã. Ou pode não ser por mais 20 anos. Mas o ponto é que teremos que confrontar os padrões sociais do céu e do Senhor e vamos comparar como agimos e como o Espírito Santo queria que agíssemos. Este poderia ser um momento muito angustiante em nossas vidas. Um momento muito angustiante. Então, isso é algo que queremos analisar agora, antes de chegarmos a esse ponto em que somos confrontados, mas não podemos fazer nada a respeito, porque não poderemos mudar. Vejamos as escolhas que Deus, o Pai, fez ao trazer Jesus ao mundo. O Senhor veio como um exemplo de santidade e de como Deus era. Antes disso, as pessoas tinham uma visão de Deus Pai, Yahvé, no céu, num trono
cheio de poder e poder. Mas Deus tinha uma profunda necessidade, não apenas de salvar a humanidade e de morrer na cruz, mas tinha uma necessidade profunda de comunicar sua personalidade às pessoas na terra. Então, Deus encarna e Jesus vem e dá um exemplo de santidade para todo homem. Agora isso fica realmente interessante. Isso é algo que devemos realmente meditar. Para os pais, ele escolheu a classe trabalhadora. Ele não foi vigiado em um viveiro real. Pelo contrário, ele era um fugitivo, em fuga desde uma idade muito precoce, desde quando era um bebê. Seu berço era um coxo para a alimentação do gado. Eu não sei se você já olhou para um desses com cuidado, mas nós criamos cavalos e está cheio de baba. Não exatamente limpo e arrumado e higiênico. É bem humilde no que diz respeito a móveis. Sua roupa de cama era de palha grossa. E eu não sei se você já colocou palha, mas é muito áspero e pinica em lugares diferentes. Não é nada confortável. No que diz respeito à educação, ele estudou em casa. Aqui é onde a realidade realmente dá um mergulho na medida em que avança para fora da realidade. Para a equipe de relações públicas do Senhor, ele escolheu uma dieta fora dos padrões, fora das conformidades e de cabelos compridos, vivendo com um alimento cru e gritando lá fora, no deserto: arrependa-se. Posso pensar em algumas pessoas que se parecem com essa descrição agora, e alguém assim é totalmente sem credibilidade para o resto do mundo. Então, mais uma vez, ele estava vivendo no deserto com uma dieta de alimentos crus, gritando: arrependa-se. Não havia Rolls Royce, nem guardas armados, nem desfile formal com carros alegóricos e dançarinos. Em vez disso, sua entrada foi mansa e submissa. O ritual de lavagem do batismo por arrependimento de que ele não precisava, exceto para dar o exemplo para nós, para seus companheiros, ele tinha homens com mãos calejadas de desenhar em redes. Suas roupas cheiravam a tripas de peixe. Seus rostos estavam queimados pelo vento e ásperos. Uma equipe heterogênea, para dizer o mínimo, e eminentemente desqualificada para governar a Igreja de Deus. Eles não tinham educação universitária, exceto aquele que o traiu. Eles não eram príncipes influentes de famílias reais ou comerciantes fabulosamente ricos. Eles eram, basicamente, trabalhadores de colarinho azul, apenas caras comuns. Aqui estamos olhando o exemplo que o Senhor estabeleceu. Sua roupa era áspera e pobre, não sacerdotal. E muitas vezes as pessoas escolhem roupas com uma expressão de como querem ser vistas. Quando penso nisso, Jesus foi singularmente inexpressivo em todas as coisas que ele fez, exceto pelos milagres, as curas. Ele foi muito inexpressivo em sua apresentação para o mundo. Agora, para nós, que somos chamados pelo seu nome e vivemos pelo seu exemplo, como conseguiremos mansões, Rolls Royces, motoristas, jatos particulares e roupas de Neiman Marcus? Eu não sei. Como podemos tirar isso deste exemplo? Este é um contraste real. E esse tipo de contraste é algo que vamos ver no céu, quando estivermos diante do Senhor.
Isaías chegou a dizer aos líderes religiosos o que procurar. Ele disse: ele cresceu como um broto tenro, como uma raiz de terra seca. Ele não tinha beleza ou majestade para nos atrair a ele, nada em sua aparência que nós o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pela humanidade. Rejeitado como alguém de quem as pessoas escondem seus rostos. Ele foi desprezado e nós o consideramos em baixa estima. Isso é Isaías 53, versículo 2. Os fariseus foram avisados por Isaías como seria o Messias. E ele se encaixava tão bem em cada uma daquelas descrições quando ficou na frente de Pilatos e do sumo sacerdote. Apenas uns poucos, como Nicodemos e alguns outros, realmente reconheceram realmente quem ele era e quão perfeitamente ele se conformava com a profecia de Isaías sobre ele. Esta é a grande pergunta. Geralmente, quando temos uma missão importante, achamos que vamos começar com um grande estrondo. Uou! Então, por que, no mundo, ele escolheria parecer um homem comum, a quem a maioria consideraria um perdedor? Ele certamente não é uma pessoa digna de ser notada ou qualquer pessoa de importância. Então, por quê? Por que ele escolheria se parecer assim? Vamos ver algumas das possíveis razões. Será que ele estava dando um exemplo de santidade que qualquer um, até mesmo o homem mais comum, poderia facilmente alcançar? Isso é possível? Será que o sistema de classes sob o qual os fariseus operavam era uma pretensão vazia que consistentemente enganava o povo e extinguia o Espírito de Deus? Essa é uma possibilidade também. Ou será que ele estava apresentando a única coisa necessária? Vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 10. Eles estavam se preparando para o jantar, e Maria estava imersa em cada palavra que o Senhor falava, enquanto Marta era um redemoinho na cozinha. Então, Marta aproximou-se dele e disse: Senhor, por que você não se importa que minha irmã me deixe para fazer todo o serviço sozinha? Diga a ela para me ajudar. Mas o Senhor respondeu e disse-lhe: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Porque Maria escolheu a parte boa, que não lhe será tirada. Será que os fariseus estavam totalmente envolvidos com tantas coisas que não tinham discernimento para reconhecer o Messias? Obviamente, eles estavam muito ocupados e, obviamente, havia uma corrente política muito forte no templo. Eles viveram e julgaram de acordo com a carne. Então, eles não puderam reconhecê-lo pelo Espírito. Isso é uma possibilidade. Eu acredito que é tudo o que foi dito acima. Jesus estabeleceu um exemplo de santidade que qualquer um poderia seguir. Qualquer um poderia alcançar. Ele rejeitou um sistema de classes que cheirava ao mundo e estava em inimizade com o Espírito. Esses profissionais religiosos estavam muito ocupados, pesando o custo de sua hortelã e cominho. Eles não tinham tempo para Deus. Eles eram estranhos para ele. No entanto, mais tarde, nas Escrituras, o Senhor diz: Vós sois de vosso pai, o diabo. João 8,44. Bem, o diabo é o príncipe deste mundo, não é ele? Tudo se encaixa.
e faz muito sentido.